Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Bilhões de pessoas são afetadas pela gastrite. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a doença atinge 50% da população mundial. No Brasil, o cenário é ainda pior. A Federação Brasileira de Gastroenterologia estima que ela está presente em cerca de 70% da população. O que é gastrite? Quais são as principais causas e sintomas? A doença pode ser silenciosa? E como é o tratamento? Para responder a estas e outras questões, o JR 15 Minutos de hoje recebe a médica gastroenterologista do Hospital Moriá, doutora Nilma Rufeil. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanha nesse episódio é a repórter do Jornal da Record, Caterina Schutte. Caterina, atualmente o Brasil é considerado um dos países com mais casos de gastrite. Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Olá, doutora Nilma. Exatamente, Celso. Segundo estudos, 70% dos brasileiros convivem com a gastrite. E para a maioria, a doença é uma hóspede silenciosa. Para outros, pode ser grave. Doutora Nilma, qual a explicação para essa inflamação nas paredes internas do estômago? E quais são os tipos mais comuns? A gastrite é uma inflamação da parede gástrica. Ela está associada, normalmente, a uma série de fatores. A gente não tem uma causa única. A gente costuma dizer que ela é multifatorial. Hoje em dia, a gente tem um papel muito grande da presença da bactéria, do Helicobacter, na mucosa gástrica, mas existe um erro alimentar muito grande e o Brasil é um grande campeão nesse erro alimentar. As pessoas se alimentam mal, muito fast food, muito refrigerante, muito café, muita bebida alcoólica, muita automedicação, muito anti-inflamatório sendo usado que vai agredir essa parede gástrica. E então a gente tem essa soma toda contribuindo para essa situação. A gente costuma dizer que a gastrite pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Gastrite aguda é aquela pessoa que nunca sentiu nada e de repente faz uma extravagância alimentar ou alcoólica ou medicamentosa e tem um quadro agudo de dor no estômago, de queimação, de náusea. Gastrite crônica geralmente mais frequente, pacientes que têm queixas, que se arrastam e pioram em determinadas situações, inclusive situações de estresse. Não que a gente tenha uma gastrite nervosa, mas existe fisiologicamente uma produção maior de ácido em situações de estresse. Então a gente tem isso perpetuando um quadro de gastrite. Doutora, o paciente pode ter a forma sintomática ou não apresentar nenhum sintoma da inflamação. O que determina isso? Pode, existe muito uma sensibilidade individual da pessoa. Então, a pessoa pode ter queixas vagas, que ela consegue justificar por alguma coisa que comeu, por alguma situação de irregularidade na alimentação. E existem as pessoas que têm uma queixa diária, uma queixa importante, com limitação, inclusive, de trabalho, de hábitos do dia a dia. No entanto, muitos pacientes sentem os sinais da gastrite e sofrem com grandes desconfortos. Quais são os principais sintomas, doutora? Você tem uma dor na região que a gente chama epigástrica, que é a boca do estômago, vulgarmente dita. Essa dor, ela sofre influência do jejum, ela piora logo que eu estou muitas horas sem comer, dá um certo alívio depois da refeição e volta a incomodar algum tempo depois da alimentação. Junto com isso, eu posso ter náusea e eu posso ter queimação, a famosa sensação de roedura no estômago. Essas são as queixas geralmente mais frequentes. A gastrite pode provocar refluxo? A gastrite pode estar associada ao refluxo. A gastrite é a inflamação por essa acidez maior. Se esse ácido, em vez de ficar só ali na cavidade gástrica, ele sobe, ele reflui, ele vem causar o refluxo e ele pode lesar a parede do esôfago, levando a uma esofagite associada a uma gastrite. Doutora Nilma, a gastrite pode acometer toda a parede interna estomacal ou parte dela. Essa alteração pode ser associada ao tempo da doença no organismo do paciente?
A gastrite pode comprometer qualquer região do estômago. Ela é mais frequente na região do antro do estômago, que é a porção final do estômago, já quase passando para a região de intestino. Mas a gente pode ter comprometimento tanto da parede anterior quanto da parede posterior do estômago. Então, em algumas situações, a pessoa refere uma dor não nessa parte anterior do abdômen, mas sim nas costas, na mesma altura, porque eu tenho um comprometimento maior na parede posterior desse estômago. Então, a dor, às vezes, pode ser até confundida com uma dor de coluna, ser medicada com um anti-inflamatório e levar uma piora importante, porque não era a coluna, era o estômago que estava incomodando. Doutora, além disso, a gastrite é apenas uma condição adquirida, causada por infecções de bactérias, agentes, ou pode existir relação com hereditariedade? Você não tem uma relação de hereditariedade com a gastrite, você tem com a úlcera, é mais frequente em pessoas da mesma família. Mas o que a gente tem, e isso é bem claro, é um hábito alimentar familiar que pode estar associado à presença da gastrite. Então, eu tenho aquele tipo de alimento comum naquela família e aquilo vai favorecer mais frequente gastrite naquela população. Pessoas que levantam, não comem nada e já tomam só café puro pela manhã. Isso é um hábito que se adquire dentro de casa. E isso vai favorecer, com o passar do tempo, uma lesão dessa parede de estômago. E isso vai ser mais frequente em quem faz esse tipo de orientação ou esse tipo de alimentação. A gastrite seria um princípio de úlcera que pode ocorrer no estômago do indivíduo? Não. Gastrite é gastrite, úlcera é úlcera, câncer é câncer. Uma coisa não vira a outra. A gastrite é uma área do estômago que está vermelha, que está inchada. Eu costumo dizer para o paciente assim, olha, a gastrite é como quando você cai e rala o joelho. A parede está arranhada, tá? Tem aqueles pontinhos que parece que vão sangrar, mas é só aquilo. A úlcera é uma lesão tipo uma afta, tá? Ela não consegue transformar uma coisa na outra. E a gente pode ter, que nem se coloca também, o aparecimento de um câncer. Só que um câncer, ele pode aparecer como sendo uma lesão de um pólipo, como se fosse uma vegetação, mas ele também pode aparecer com o formato de uma úlcera. Por isso que toda úlcera, seja ela gástrica ou duodenal, ela é biopsiada. Porque ela pode não ser, desde o início, uma úlcera. Ela pode ser uma lesão ulcerosa, é uma lesão cancerosa. Mas uma coisa não vira a outra. Agora, é importante que a gente coloque que você pode ter todas as coisas na mesma pessoa e ao mesmo tempo. Eu posso ter alguém com gastrite e com úlcera. Agora, doutora, alguns pacientes chegam a passar anos tratando a doença e outros conseguem tratá-la em poucos meses. Como é que funciona esse diagnóstico e os exames? O exame de diagnóstico de gastrite é um exame de endoscopia. É uma visão direta dessa parede. Hoje em dia é rotina feita a endoscopia, se biopsiar esse estômago para a gente detectar ou não a bactéria associada, que teria um tratamento um pouco mais prolongado e um tratamento com antibiótico. O que acontece é que a maioria dos pacientes não seguem uma mudança de estilo de vida. Você precisa fazer uma mudança de hábitos alimentares, uma mudança de cuidados com a alimentação. Não é só comer no horário, é tentar comer devagar, mastigar bem esse alimento, procurar não deitar depois da refeição. Então, essas mudanças, elas nem sempre são seguidas. E, na maioria das vezes, conforme a gente evoluiu e tem drogas mais modernas e mais potentes, com 1, 2 semanas de medicação, a pessoa pode estar se sentindo confortável e ela para de tomar medicação. Ela não chega a resolver o problema dela, essa gastrite vai ficando uma lesão crônica, e aí tem aquela história de que a minha gastrite não cura, eu tenho gastrite há 10 anos. Não, você pode ter em 10 anos, sei lá quantas vezes, infinitas vezes, uma gastrite, mas ela não vai evoluir tudo isso se você cuidar dela adequadamente. E uma outra realidade no Brasil é que não é fácil ter acesso a uma endoscopia, tá? Demora para conseguir marcar. A pessoa tem que agendar, ela precisa de um acompanhante, porque ela é sedada para fazer endoscopia. E nem sempre ela dá sequência. Ela começa uma medicação que o próprio vizinho indicou, ela melhora e ela deixa para lá. E após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado levando em conta a causa, o tipo. Somente medicamentos podem proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar ao paciente? Tem que ter um hábito alimentar mais diferenciado? É isso mesmo, doutora?
Tem que haver uma mudança de hábito alimentar. Você não pode levantar e comer um salgadinho com um refrigerante se você está fazendo o tratamento de uma gastrite. Eu falo para o meu paciente, olha, seu estômago não grita porque ele não tem boca para gritar, senão ele gritaria com uma refeição assim matinal. Sem exagerar nas refeições, mas é interessante que em determinado prazo você adicione alguma coisa ao seu estômago, né, doutora? Você precisa pensar que, assim, seu estômago está lesado, ele está como um joelho ralado. Então, eu preciso ter cuidados com ele. Eu vou adaptar o meu dia a dia. Eu tenho um trabalho, eu tenho um horário, eu preciso continuar trabalhando, mas eu posso melhorar dentro do meu trabalho alguns cuidados. Eu consigo, em vez de comer, sei lá, uma fritura, comer uma fruta no meio do meu dia de trabalho. Como médico precisa fazer com que o paciente entenda que é importante. Que se você só der uma receitinha de um desses inibidores de ácido para ele, ele vai melhorar com poucos dias, mas ele não vai resolver. Isso vai ficar cíclico. Agora, doutora, existe algum tipo de fruta que seja mais recomendado para o tratamento? Por exemplo, o mamão é mais eficiente? Não. O que a gente normalmente pede é que a pessoa evite frutas extremamente cítricas de estômago vazio, tá? Eu levanto todo dia e eu tomo uma água com limão. Gente, não vamos tomar uma água com limão num estômago que está lesado. Mas eu posso tomar um suco de laranja assim, não tem nenhum problema, tá? Agora é bom senso. Não adianta eu dizer para a pessoa que ela precisa comer tal fruta porque essa fruta é mais indicada. Olha, esse mês essa fruta está extremamente cara. Ela vai ter que adaptar porque ela pode. Então, é uma realidade do dia a dia. Eu acho que isso é uma consciência que o médico precisa ter e isso é uma consciência do paciente. Vamos tentar adaptar. Atividades físicas, doutora, os exercícios podem ser recomendados por um especialista num diagnóstico de gastrite, mas todas as atividades são ideais para os pacientes ou existem restrições? Não existe restrições. O que normalmente a gente pede é que a pessoa procure não se alimentar e fazer atividade física logo imediato após essa alimentação. Eu tenho uma acidez maior dentro do meu estômago, imediato pós-refeição. 1 hora depois da refeição, eu estou com um pico máximo de acidez. Então, eu devo evitar atividades físicas que vão comprimir meu estômago, que podem favorecer eu apresentar algum refluxo. Mas qualquer atividade é bem-vinda e é muito bem-vinda. Controle de ansiedade, controle de estresse, ajuda no tratamento da gastrite. Ao detectar alguns dos sintomas que a senhora referenciou de gastrite, qual deve ser o comportamento da pessoa? Primeira coisa, procure um médico. Vamos ver o que está acontecendo realmente. Mas eu já posso, desde o início, começar a cuidar melhor da minha alimentação. Eu já posso começar a evitar aquelas extravagâncias, aqueles excessos que eu mesma sei que faz mal. Eu percebo que quando eu como tal coisa, fica pior. Então, esses cuidados podem começar de imediato. E uma orientação que eu acho muito importante. Não faça automedicação. Não comece o remédio que a vizinha tomou. Não faça uso desse no lugar daquele, porque eu achei que fulano melhorou com aquele e não com esse. Procure um médico. A gente tem atendimento fácil, às vezes demora para você conseguir realizar um exame, mas uma primeira consulta, uma orientação já pode ser feita de imediato num primeiro contato. Agora, constatação exata só com uma endoscopia, né? Só com uma endoscopia e hoje em dia, sempre que se faz a endoscopia, se faz a biópsia para pesquisar a presença da bactéria. Agora, doutor, apenas para finalizar a nossa conversa, a gastrite tem cura e seu tratamento geralmente é bem sucedido, né? O importante é iniciar logo o acompanhamento com o médico e evitar complicações. Exatamente. Gastrite tem cura, não é difícil de tratar, mas depende de uma mudança de estilo de vida e depende também de seguir uma medicação por um determinado período. A gente costuma medicar por 4, às vezes 6 semanas e depois começa a reduzir medicação e até retirar a medicação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica gastroenterologista do Hospital Moriá, doutora Nilma Rufeio. Obrigado, doutora.
Obrigada a você, foi um prazer. E agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Caterina Schutti. Obrigado, Caterina. Obrigada, Celso. Muito obrigada, doutora Nilma, pelos esclarecimentos. Foi um bate-papo muito importante e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.